Sejam bem-vindos ao podcast Gargalheira. Meu nome é Cleber Amasso. E eu sou o Matheus Gato. Estamos aqui para uma série de entrevistas, conversas com artistas afro-brasileiros. A cada programa, nossos ouvintes poderão acompanhar nossos passos, a formação de um acervo que registra reflexões desses artistas acerca de suas obras e o mundo da arte. Gargalheira Podcast. Gargalheira Podcast. Ayrson Heráclito nasceu em 1968 em Macaúbas, Bahia. Doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo. Atualmente, professor da UFRB. Sua primeira exposição individual foi No Limite da Sagrada Família, no Museu de Arte Moderna da Bahia, em 89. Como artista, tem participado de exposições no Brasil, no continente europeu e no continente africano. Foi um dos curadores da exposição Histórias Afroatlânticas no MASP, em 2018. Suas obras transitam pela instalação, a performance, a fotografia e o vídeo, lidando com elementos da cultura afro-brasileira. Bom, então vamos aí para a segunda parte do podcast Gargalheira com Ayrson Heráclito. Né? Bom, minha pergunta é mais ou menos a seguinte. Eu acho que você tem uma trajetória sui generis para a maior parte dos artistas negros, né? Porque além de você poder, você ter uma produção, enfim, que você consegue expor, etc., você também tem um lugar na academia, né? Você consegue enfim, falar de dois lugares diferentes, né? E você também estuda arte, né? Não é que você só está na academia, você estuda coisas relativas àquilo que você também está produzindo no campo artístico. Gostaria de saber como você pensa essas duas atividades, se elas se retroalimentam, como você, enfim, como você encaminha esses dois trabalhos em campos aparentemente distintos. Né? Uhum. Sem dúvida, essas duas atividades. Antes de mais nada, eu queria agradecer, né, de novo aqui a todos vocês aí, esse programa super importante, né, que registra a fala de artistas e de produtores culturais, né, negros no Brasil. E, inicialmente, eu gostaria de dizer que uma coisa está na minha vida, assim, não são inseparáveis, na verdade, em verdade, né? Porque eu comecei a produzir arte, né, num período, arte contemporânea, num período, principalmente na Bahia, que não existia nenhum tipo de sistema, de um mercado, né? E era difícil viver de arte, né? É difícil, tanto que a minha opção também por educação artística, né, o ensino de arte, porque eu sou graduado em educação artística, veio também a reforçar isso e tirar as tensões, né, as minhas tensões, que são tensões, eu acho que de quase todos os artistas, que é como você subsistir da sua produção, né. Então, desde muito cedo eu comecei na universidade a lecionar, né, a dar aula. Eu dava, a universidade abria aos sábados um espaço para mim e eu organizava cursos, né, sempre envolvendo técnicas e processos artísticos, mas também essa parte mais teórica, né. Então, eu sempre elegi algum tema sobre história da arte e desenvolvia, né, nesses cursos que eu ministrava sempre aos sábados na Universidade Católica de Salvador. E depois eu comecei a lecionar, né, que eu me formei e comecei a lecionar, e como
Eu sempre falo que eu tive uma experiência sinfônica, porque eu fui ser professor de arte no interior da Bahia, né? Na cidade de Vitória da Conquista e na cidade de Jequié, né? Que eram cidades muito carentes, na verdade, assim, de professores de arte que fossem formados, né? E que fossem também, que tivessem uma produção artística também, né? Então, eu passei um tempo, assim, bem sem ser percebido, né? Mas aí eu comecei a formular um curso, né? E oferecer às escolas, e bater na porta das escolas e oferecer o curso. O curso, na época, chamava-se Arte Atividade, e era, na verdade, assim, um grande programa, né? Para você trabalhar, né? Todo o ginásio, né? Com todas as classes do ginásio. E aí tinha justamente esse equilíbrio, né, entre essas questões da teoria e as questões também da prática, dos processos. Eu passei 6 meses sem trabalho, né, logo depois que eu me formei, e em Vitória da Conquista. Na época eu fumava até o meu cigarro, que meu pai que me pagava, e era uma experiência estranha, porque eu já tinha uma certa independência, né, porque já morava em Salvador. Em Salvador eu ensinava em ateliês, né, burgueses, aqui nos bairros burgueses aqui da Bahia, para pessoas que queriam aprender a pintura, e dava essas aulas para os meus colegas, principalmente, né, da universidade, que não tinham um perfil de artista, eram mais professores de arte, né? Então tinha uma certa deficiência no desenho, na pintura, e eu tentava resolver um pouco nesses cursos com os meus colegas. Mas no segundo semestre, já depois que eu me formei, isso foi lá por 1988, eu comecei a receber, né, resultados positivos dessas escolas que tinha enviado o currículo. E eu comecei a trabalhar em 4 grandes escolas, só em Vitória da Conquista, né? E pegava as turmas, né, desde a 6ª série até o 3º ano, né? Porque esse programa que eu fiz era pensado nisso, né? Então, além disso, né, eu comecei a ficar famoso, né, porque as atividades estavam surtindo muito efeito, e tinha uma coisa era muito jovem, então tinha muita energia para organizar eventos, as coisas todas. Então a gente fazia exposições com os alunos. Eu me lembro que a gente fez uma exposição com mais de 170 alunos, 150 alunos, só de uma escola da 7ª série, né, que a gente trabalhava um conteúdo de geometria, né, geometria plana, utilizando origamis. Então a gente produzia não sei quantas 1000 peças de origami, e a gente fez uma grande instalação no Centro de Cultura da cidade, né? Então tudo isso começou a chamar a atenção das outras escolas, etc., até que eu fui convidado para lecionar em uma escola modelo, né, que tinha um ensino experimental na cidade de Jequié, que era uma espécie de uma cooperativa, porque um dos proprietários dessa cooperativa tinha um filho que era um filho especial, né, e era superdotado. E aí ele começou a pensar, ele não queria tirar o filho, né, do interior, e aí ele teve essa ideia de criar uma escola, né? Então essa escola, Kleber, era interessantíssima, e Matheus, porque quase todos os professores eram mestres, né? Então tinham especialistas. Nós não ganhávamos por hora-aula, por exemplo, como nas outras escolas, a gente ganhava cachê. Existia uma residência que acolhia, porque os professores não eram da cidade. Os professores eram ou de Salvador, ou então de outras regiões da Bahia, que eram selecionados assim por esse projeto pedagógico. Uma escola muito avançada, muito avançada. Depois
degringolou o projeto. Hoje essa escola existe, eu acho que ainda existe, mas não tem ainda, não tem mais aquela potência, aquela força, né? Então era uma experiência pedagógica muito experimental e tinha, né, um destaque muito grande para as práticas criativas, para as práticas de arte, né? Então foi incrível para mim, né, passar por essa experiência no interior, né? Eu fiquei quase 4 anos, só que ao mesmo tempo eu convivia, né, porque era um encontro semanal de 50 minutos em cada classe. Então, por isso que eu conseguia pegar, assim, eu tive 36 turmas, né, nesse período. Então, 36 turmas, em média, 40 alunos por turma. Então, foi uma experiência, que eu chamo de experiência sinfônica, assim, né? Então, eu trabalhava desde História da Arte até origami, né? Essa relação, porque eu faço origami também, eu estudei origami, eu sou uma espécie de um mestre em origami também. E essa relação do origami com a matemática, com a geometria, né? Aulas sobre cultura geral, né? Sobre mitologia, né? Eu dava aula de mitologia, performance, imagine, video arte, né? A gente, em algumas escolas que eu trabalhei, tinha um laboratório de produção de vídeo, e eu comecei a levar os alunos para dentro dessa. Trabalhava com VHS, né? Então, esse experimentalismo. Então, era muito, muito amplo, assim, o leque de ações que essa disciplina, que chamava Arte-Atividade, que foi uma disciplina criada por mim, e que eu consegui implantar nessas escolas, né, justamente para tentar resolver esse problema dessa deficiência do ensino da arte nessas escolas. Então, foi uma experiência sinfônica, até que chegou um momento que eu não estava completamente exaurido, porque eu tinha um contato muito grande com a juventude, uma coisa muito importante para mim, porque a minha juventude, ela foi quase que não existiu, a minha adolescência, eu sempre fui muito precoce, então eu convivi muito durante a adolescência com adultos. Quando eu estava no Partido Comunista, era sempre com pessoas mais velhas, né? Então, as preocupações sociais. Então, eu não tive uma juventude, né? Então, eu não fui um menino para ficar jogando bola, né? Eu tinha até uma paixão por patins, né? Eu patinava, era um patinador, mas, assim, foi muito rápido isso, né? Porque a minha adolescência foi muito, muito concentrada. E aí, com essa experiência, depois de me formado, retornando para a educação artística, né, para mim me dava um refresco muito grande. Por isso que até hoje eu primo muito, né, por estar na graduação também, né? Eu já recebi alguns convites para participar de programas de pós-graduação, mas como o curso da gente de arte é um curso muito pequeno, né, às vezes, eu levo mais em consideração, eu peso, né, a importância de eu estar também na graduação, principalmente recebendo os jovens, né, os jovens alunos, né. Eu tenho uma relação muito interessante, né, eu tenho uma atração muito grande por os jovens, né, os jovens alunos que estão entrando na universidade. Quase sempre tem um universo de criação bastante interessante, e isso me retroalimenta, como você colocou, né? Essa troca com a juventude, para mim, é fundamental, assim, né? É fundamental, porque é exatamente isso que me faz pensar. Então, hoje, por exemplo, eu tenho alunos que são militantes do movimento negro, tenho alunos também militantes da causa indígena, e são pessoas que estão criando, né? Então, isso tudo me atualiza, né? As formas de pensar, a própria relação com esses processos de criação, né? Porque
sobretudo, o meu trabalho na universidade é um trabalho com esse universo de produção, de poéticas visuais, né, de criação de poéticas visuais. Então, nós fazemos acompanhamento. Então, a cadeira, por exemplo, que eu ocupo, né, é uma cadeira, é lógico que a gente se desdobra, né, principalmente como a gente tem poucos professores, tem professores ainda que estão afastados para fazer pós-graduação, a gente se desdobra. Então, eu dou aula de gravura, pintura, mas, assim, o meu forte mesmo, a minha cadeira mesmo, é essas questões do corpo, né, da performance e da arte preta, né, dentro dessa perspectiva e dessas metodologias que eu venho testando, né, dentro do ensino da arte, para pensar esse ensino dessa arte afro-brasileira, né, numa perspectiva decolonial, né, pós-colonial, anticolonial, né, então, buscando outros métodos de ensinar, né, então, é bastante importante. Quando eu comecei, né, que foi minha primeira aparição desse universo da arte foi em 86. Então já tem lá, vai quase 40 e poucos anos. E eu fui reconhecido pelo crítico, um crítico importante, um crítico que veio aqui da Bahia para participar de um salão de arte jovem. E foi Frederico de Moraes. E o Frederico de Moraes, ele ficou muito impressionado com a minha produção, assim, ele não me conhecia, ninguém me conhecia, na verdade, foi a primeira aparição, né? E eu era de uma universidade que era uma universidade que não era Belas Artes, né? Belas Artes da UFBA. Eu era justamente de uma escola de arte, de ensino de arte, né? De educação artística. Então as pessoas, né, não associavam produção artística a esse universo da escola de arte da Universidade Católica aqui de Salvador. Então foi uma surpresa muito grande, mas a partir daí, né, foi que as coisas começaram a abrir. E eu tinha um professor que ele falava assim, olha, vocês estão aqui, é um curso mais voltado para professores, mas eu sei que existe aqui artistas, pessoas que tenham esse desejo de ter uma produção artística, mas eu vou falar para vocês, eu já entendo bastante desse universo, né? Para ser artista e para você sobreviver de arte, vendendo produtos, né, de artes visuais, de artes plásticas, não é nem artes visuais, né, é artes plásticas. É muito difícil. Então, e principalmente vocês, como professores, vocês têm a chance, né, de ter uma profissão paralela, que é a profissão de professor. Então, nada impede que vocês possam andar, né, nessas duas frentes, né, sabendo que você vai ter mais facilidade, né, de receber dinheiro, de sobreviver como professor de arte, do que como artista, principalmente como um artista experimental, contemporâneo, né? E aquilo ficou na minha cabeça mesmo. Outros professores, já na Escola de Belas Artes, né, que também eu frequentava, porque eu ficava circulando bastante, né? A cena da Escola de Belas Artes era muito interessante nesse período, não só a cena dos artistas, mas a cena dos músicos, do movimento, né? Então, Luiz Melodia, né, vivia na escola, fazia um show, né? O movimento do punk rock baiano estava muito em torno das festas, dos shows, né? O pessoal do Camisa de Vênus, Útero em Fúria, que era uma banda importante nessa época, Dever de Classe, então o pessoal do rockabilly baiano. Então, uma cena muito interessante que quase não aparece muito porque ficam eclipsados, né, com esse universo da arte e do axé, da música e do axé da cultura baiana. Então, era muito interessante, eu sempre frequentava. E eu me apaixonei, né, porque desde o início eu sempre tive uma relação, né, muito forte com os materiais, né? Como eu falei para vocês, já estava começando a entrar no universo do candomblé, então já estava começando a entender, né, o que era
o azeite de dendê, né? Entender, certo? Todas esses materiais, a ideia do alimento, da comida, né? E aí, para mim, era muito importante fazer uma disciplina de uma professora muito importante que me recebeu muito bem na UFBA, né? Como um aluno especial, um aluno livre, né? Que era a professora Ana Maria Vilar, que era professora de restauração, né? E aí foi assim, né? Isso foi muito importante para mim conhecer. Então eu conheço muito técnicas, materiais, né? Processos de conservação e de restauro, né? E era engraçado porque eu era um excelente aluno dela, né? E eu usava, né, de uma forma completamente... Eu subvertia todos os ensinamentos na minha produção artística. Então, eu comecei a trabalhar com a ideia do efêmero, do perecível, do precário, né? Mas tinha aquele conhecimento sobre o material. Eu aprendi desde cedo que existem pigmentos orgânicos e inorgânicos, né? E que existe uma arte que é feita pelo esse mundo mineral, e existe uma arte que é feita também por essas tinturas que são feitas desse mundo vegetal, né? E que os pigmentos orgânicos são fotossensíveis, então eles tendem a desaparecer, como o dendê, né? E os pigmentos inorgânicos de origem mineral são mais estáveis. Então, foi nesse período que eu aprendi, né? Mas nessa escola, eu encontrei muitos professores que falavam assim, quando você entra para ensinar, você deixa de ser artista, né? Eu ouvi muito isso, de muitos professores, né? Principalmente, se você quiser construir uma carreira acadêmica como professor de arte da universidade, você vai colocar a sua carreira artística de lado. Você não vai conseguir levar as duas coisas, né? E pessoas que me falavam a experiência que eu tive, né? Essa foi a minha história, né? Alguns professores me falavam isso, né? Então, não dá para construir as duas coisas. E sempre foi um desafio para mim, né? Sempre foi um desafio. Muito, mas essas duas dimensões me retroalimentam. Eu consegui, né? Por exemplo, até hoje eu faço as duas coisas, né? Muitos dos meus colegas lá da década de 80, que só eram artistas, hoje não são mais. Eles não conseguiram sobreviver, né? Sobreviver porque não existia mercado, né? Então, eles migraram para outros setores, né? Foi muita gente para a publicidade. Hoje, a publicidade praticamente está falida também, né? Então, eu não sei o que essas pessoas estão fazendo, né? Mas muitos entraram justamente, viraram funcionários públicos. E eu consegui manter, né, essa equação, essas duas coisas. Tanto que só tem 10 anos que eu estou sendo, de certa forma, absorvido por esse sistema comercial de arte, né? E eu tenho quase 40 anos de arte profissional. Se a gente pensar que esse salão de arte da década de 80 foi o início da minha profissionalização enquanto artista. E eu só tenho mais ou menos 10 anos que eu comecei a vender obras, né? Mas, assim, até hoje, tipo assim, eu não tenho uma angústia de vender, né? Porque não é o trabalho de arte, né, que paga as minhas contas, né? Mas, por exemplo, assim, né, o meu apartamento, né, o meu luxo, de certa forma, assim, né, a busca de pesquisar, de viajar, né, para conhecer as culturas que eu preciso conhecer, foi a arte contemporânea que me deu, né? Eu, como professor, você sabe disso, a gente não tem condição, por exemplo, de se bancar, né? A gente precisa das bolsas. E eu nunca tive muita paciência para preencher lattes, para me destacar, né,
até um certo ponto que eu possa ser, que eu possa receber esses auxílios, relatórios para mim. Então, até o meu doutorado que eu fiz na PUC, eu paguei, né? Eu paguei porque eu não tive praticamente bolsa, né? Só tive uma bolsa de um pró-doutoral que pagava, me ajudava no meu aluguel, mas não podia pagar porque a PUC era paga, aí não é barato. Então, só na PUC foi um apartamento que eu coloquei para me estudar e para me fazer o doutorado, né? Mas, em compensação, né, a minha carreira artística, né, conseguia fluir, né? Então, o tempo que eu estava preenchendo, que eu deveria estar preenchendo um relatório para conseguir uma bolsa, para ser credenciado enquanto um professor, né, eu estava fazendo exposições, eu estava participando de feiras, né, estava negociando, eu não, mas os galeristas. Era um tempo que eu estava dedicando a isso. Então, realmente, são dois universos muito distintos, mas eu consegui, né, do meu jeito, tocar as duas coisas, né? Eu digo até para os meus colegas assim, gente, eu nem penso. É tanta coisa que eu faço ao mesmo tempo, eu acho que a minha confluência dos orixás que fazem parte da minha cabeça, que possibilitam, né, eu fazer tantas coisas ao mesmo tempo e realizar, né? É lógico que tem algumas coisas que são, né, que eu consigo fazer de uma forma exemplar. Tem outras que eu consigo responder, né? Mas também nunca deixei ninguém na mão, né? Tô sempre, mas sobretudo para tentar manter esses dois caminhos. Esse caminho, né, que para mim que é um caminho importantíssimo de pesquisador e de professor, né? E esse caminho de produtor, né, e criador desse universo simbólico, né, que é esse mundo da arte, né, das artes visuais, que eu sou apaixonado, eu não consigo viver sem eles. Ayrson, a gente queria te perguntar, tu já trouxeste um pouco nessa primeira questão, a gente queria perguntar quando é que você começou a atinar, né, o dendê como um material que você utiliza, né, esteticamente, né? A gente estava vendo, né, nas suas produções, a gente ficou fascinado aquele material que você faz tem aquele material que tem, né, a coisa do sêmen, né, como você explora, né, a gente achou muito bonito. A gente queria saber como é que você começou a trabalhar com isso, como é que isso foi se desenvolvendo. Eu fui atravessado pelo esse universo do candomblé, né? Já dei essa dica também aqui para vocês, essa paixão pelos materiais, que o estudo, eu fiz todas as disciplinas de restauro, né? Então, eu era apaixonado pelo ateliê de restauro. Eu era mais apaixonado pelo ateliê de restauro do que o próprio ateliê de pintura, ou de gravura, ou de escultura. Restauro, para mim, era importante, era uma coisa assim, porque para mim ali estava a ciência, né, o mistério, a alquimia das questões. E era um laboratório maravilhoso na Escola de Belas Artes. Essa professora, até hoje, ela é viva, é uma professora exemplar. Então, eu estudei tudo sobre papel, estudei sobre restauração de pintura a óleo, né? Diferentes suportes, escultura, né? Então, tinha um conhecimento, as colas de caseína, né? Cola de cartilagem de coelho, né? Então, tinha uma relação com os materiais muito incrível. E de preparar os meus próprios materiais. Então, preparar as minhas têmperas, preparar os meus pastéis a óleo, utilizando pigmentos naturais, ou pigmentos, tipo esses pigmentos xadrez, né? Preparar minha própria aquarela, né? Então, as minhas próprias telas. Cheguei a fazer o próprio papel, né? O papel artesanal. Então, tinha essa dimensão muito alquímica, né? E essa materialidade, porque naquele período também era isso que acontecia, né? Os artistas matéricos. Eu sou dessa geração, dos artistas matéricos, os artistas que tinham, né,
os pós-Poveras, né? Um grupo da transvanguarda que tinha uma perspectiva de arte que tinha essa materialidade muito, muito forte. Então, eram as minhas referências. E naquele período, eu era um pintor, então tinha isso. Aí, eu tive contato com um filme de uma sociedade chamada SECNEB, que é uma sociedade importantíssima de promoção de arte e cultura negra aqui na Bahia, em torno do mestre Didi, né, da antropóloga Juanita, que é a esposa dele, né, e de Marco Aurélio, né, 3 pessoas chaves, e eles vão fazer uma promoção incrível. Eu acho que eu já falei para vocês aqui no início da nossa conversa sobre essa sociedade. E tinha um filme, né, tem um filme, eles fizeram uma série de filmes, né, que eles chamam de arte sacra negra, né, aprofundando sobre essa ideia da cultura afro, sobretudo Nagô, né, de origem Nagô, que eles falam sobre essas divindades da terra, né, que são as divindades que estão associadas a esse culto da terra, né, que é Nanã, né, Nanã, que é a principal, que é o Omolu, que é o filho da Nanã, e o outro filho da Nanã, o Oxumaré, e o Ossanho, né? Então, são essas divindades todas que estão sob os cuidados, né, que eu já falei também, desse Assobá, né, desse senhor que faz os objetos. E quase sempre esses objetos têm uma relação muito forte com a palmácia, né, do Dendê, o dendezeiro, né? E aí, nesse filme, né, no texto desse filme, né, é colocado, né, o mestre Didi coloca que o azeite de dendê é esse sangue ancestral, né, esse sangue que veio, né, esse sangue vegetal ancestral que veio, né, com essa diáspora, né, com a diáspora negra para a América. Então não veio só os africanos, mas veio também, né, não veio só o sangue dos africanos, né, veio também o sangue, né, vegetal que está intimamente relacionado com diversas práticas e sentidos dos africanos. Então, a partir daí, começou, né, eu comecei a trabalhar, e a minha primeira experiência com o azeite de dendê, eu já apresentava outros materiais também, né? Foi na Bienal do Recôncavo, uma das primeiras bienais fora, né, do eixo aqui, que acontecia na cidade de São Félix, né? Que teve, acho que 30 bienais. Foi lá que Marep ganhou o grande prêmio, o primeiro prêmio que Marep foi para a Alemanha, né? Era uma bienal feita produzida por uma fábrica de charutos, que é o charuto Dannemann, né? E a Bienal Dannemann, né, do Centro Cultural Dannemann, que é a Bienal do Recôncavo. Muita gente vai participar dessa Bienal. E a minha primeira apresentação foi um trabalho, eu tenho até um catálogo aqui, um trabalho onde eu uso uns aquários com dendê, pedaços de carne de charque, aí começa os trabalhos de charque, e pequenas imagens, né? Pequenas imagens do Senhor, né? Do Senhor do Bonfim, né? Que na Bahia a gente associa a Oxalá, né? Que é uma divindade, né, que se associa à divindade cristã, né? Senhor do Bonfim a gente associa ao Deus negro Oxalá, né? E foi nesse primeiro trabalho, esse trabalho chamava Kirin, deixa eu ver, Kiri de Kirin Eleison, né, do Senhor, Kirin Boy Salvador, é o nome do trabalho, que tentava unir também, porque foi nesse período também que eu comecei, né, a ficar completamente apaixonado
E eu comecei a descobrir também esse artista alemão, né? Esse artista alemão e toda a obra dele. Eu me aproximei muito do Instituto Goethe daqui, né? Que a gente chama de IKIBA, né? Instituto de IKIBA, alemão, né? E o IKIBA, ele vai trazer, primeiro, uma retrospectiva de filmes de Beuys, né? Então, mais ou menos em 87, e uma exposição sobre colagem, né? E aí eu comecei a ficar fascinado, mas eu já conhecia o Beuys desde a minha adolescência, porque num daqueles livrinhos que eu estudava, que eu comprava nas bancas de revista da cidade, lá em Vitória da Conquista, eu comprei um livrinho que falava sobre arte contemporânea. E tinha a performance do Beuys, como explicar quadros a uma lebre morta. E o crítico dizia, olha, essa performance para a arte contemporânea é tão importante quanto a Mona Lisa foi para o Renascimento italiano. E eu ficava assim, como assim? Mas não trazia muitas informações sobre o Beuys, né? O que seria a performance? Era um texto para o quê? Para a Europa, para as pessoas que já subentendiam que era Beuys, que sabia o que ele fez, etc. Então eu comecei a pesquisar e a perseguir o Beuys. Toda a deficiência da língua, né? Por exemplo, porque as revistas que traziam referências do Beuys dentro da biblioteca do Instituto Goethe eram todas em alemão, né? As revistas em alemão ou em inglês. Então eu tinha que bater na porta dos meus amigos que estudavam, faziam alemão, para traduzir para mim. Eu passava finais de semana, né, com a xerox das matérias, dos textos sobre Beuys, porque não tinha internet, não tinha nada, né? E aquilo me movia. E aí veio essa mostra retrospectiva dos filmes do Beuys, né? E pela minha sorte, a mostra, os filmes, estavam todos legendados em espanhol. Porque aquelas mostras que faziam em Munique, vai mandar para a América do Sul, então manda tudo já em espanhol, vai passar em todos os institutos. E veio parar na Bahia, né, essa mostra. E aí eu vi o Coyote, vi todas as peças importantíssimas, aqueles documentários antológicos sobre Beuys, etc. Então foi uma coisa muito importante. Então o azeite de dendê, ele surge aí, né? Mas eu começo a sistematizar justamente no meu mestrado, né? Lá em 94 é que eu entro com uma pesquisa, que eu já falei aqui para vocês, né? Uma pesquisa que envolvia, né, Bahia colonial, poesia barroca, né, Gregório de Matos, e esses materiais, né, que eu vou eleger para pensar, né, arte e cultura baiana a partir desse ponto de vista, que eu vou me debruçar sobre esse universo de pesquisa, né? E ao mesmo tempo eu vou criar instalações. Então, no mestrado da UFBA, na terceira turma que eu participo, é que eu começo a sistematizar, né, esse conhecimento sobre o dendê. E aí é aí também que eu começo a formular toda essa ideia desse corpo cultural, né? Que esse corpo cultural ele nasce, né, nessa paisagem, né, nesse contexto da monocultura colonial, da cana-de-açúcar, né, e esse corpo cultural afro-baiano, afro-brasileiro, ele é o corpo que foi dos africanos que foram escravizados, entendeu? Então, ele tem essa materialidade, por isso que eu escolho a carne de charque, que não é uma carne de primeira, é uma carne seca, é uma carne resistente. Então é esse corpo que tem essa metáfora da carne de charque, que suportou tanta dor, né, tantos maus tratos, tantas torturas, e que resistiu e resistiu, né, se reinventou. Mas só o que move esse corpo, o que oxigena, o que dá vida a esse corpo é esse fluido ancestral, esse sangue ancestral, que também ele sofreu esse processo diaspórico, que é o azeite de dendê, né? Que é a palmeira,
o azeite e todos os seus sentidos, né? O livro do Raul Lodi, nessa época, me despertou também, né? Tem um livro do Lodi chamado Tem Dendê, Tem Axé, né? Que ele faz uma espécie de uma etnografia do dendezeiro, né? Então, desde as canções que são utilizadas na capoeira, que evocam, até as divindades que estão relacionadas, os exus que estão relacionados ao dendê, etc., as divindades que comem dendê. Então, a partir daí também eu comecei e a minha prática religiosa também foi me apresentando, e aquela cor, né? Aquela cor do dendê era fascinante para mim, né? Fascinante. E aí eu vivi nesse momento, né? Uma obsessão para tentar criar uma tinta feita de dendê, né? Por isso que tem esses trabalhos assim, que eu chamo de regresso à pintura baiana, né? Que é um projeto que eu nunca realizei na sua completude, porque é bastante arrojado, mas a ideia era mapear algumas, sobretudo, capelas rurais do Recôncavo, que tivessem, de certa forma, uma construção de uma sociedade leiga, né, associada aos homens pretos, né? Então, eu comecei a mapear essas capelas e eu queria pintar essas capelas com dendê, né? A ideia é essa, né? Aí cheguei até a fazer esse levantamento, né? Mas quase todas essas capelas são do patrimônio, né? Tem grau de proteção, algumas estão quase em ruínas, né? Ou totalmente em ruínas, mas outras, principalmente que estão em fazendas, que estão em lugares mais distante e de difícil acesso, essas capelas iam servir, justamente, essas capelas rurais iam servir para mim como base para me desenvolver esse projeto que eu chamava, que era o regresso à pintura baiana, né? Então, era uma forma de reivindicar, certo? Com o dendê, com essa tinta do dendê, né, com esse sangue ancestral, com esse sêmen, com essa saliva, né, toda uma visualidade, né, desse povo preto, né? Então, o desejo era, quem sabe, foi nesse período um dos meus projetos mais ambiciosos, porque meu desejo era tentar chamar a atenção para essa pátina dessa pintura que tinha sido, né, retirada. Então, essas igrejas todas deveriam ser pintadas, porque elas são simbolicamente tingidas por esse sangue ancestral. E aí eu comecei a desenvolver processos junto a uma empresa. O dendê hoje está passando por um processo de crise na Bahia, né? Porque muitas empresas estão saindo da Bahia devido aos altos impostos, estão indo para o Belém do Pará, né? Então grande parte da produção do dendê está sendo feita no Belém do Pará. Mas naquela época, essa crise estava começando a ser anunciada, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com uma empresa, né? E com um bioquímico de uma empresa dessas, né? E aí a gente queria justamente fazer a tinta do dendê. E nós conseguimos catalisar, né? Nós conseguimos criar, a partir do óleo do dendê, uma catalisação que permitisse que, através dos processos de oxidação, o dendê secasse, né? E criasse uma cobertura, como se fosse uma tinta. Mas nós não conseguimos manter a cor, justamente porque o pigmento que mais me encanta no dendê, essa cor linda, esse laranja maravilhoso, profundo, que não existe pigmento. Eu já tentei tantas combinações para chegar no tom, principalmente desse dendê artesanal que se faz no Recôncavo, chama dendê de pilão, né? Daquelas pequenas famílias que fazem os seus dendês para um consumo bem pequeno, ou que para o consumo para ser utilizado no terreiro, né? Aquela cor que é uma cor, é um cheiro, né, muito importante.
Então, nós não conseguimos manter porque o pigmento, né, esse amarelo, esse laranja amarelado, esse é fotossensível. Se você joga a luz, ele desbota. Então, se você sujar sua camisa branca de Dendê, né, não se preocupe, né, não se preocupe, porque você lava, tira a oleosidade e o pigmento você bota no sol. Deixa no sol que rapidamente, em menos de 6 horas, a cor desaparece. Justamente porque o pigmento é vivo, o pigmento é orgânico, e ele não consegue ser estável com a luz, a luminosidade. Ele não conseguiu. A gente conseguiu tentar tratar um pouco isso, retardar um pouco, então eu desenvolvi junto com esse bioquímico um substrato de cravo, né, cravo da Índia, né, um óleo muito concentrado de cravo, que a gente acionava ao Dendê e a gente conseguia manter mais a cor, mas o processo de oxidação e o processo fotossensível acontecia. Pois é, mas tudo isso para mim, inicialmente, que tinha esse desejo, que pensava a pintura, né, eu fui entendendo aos poucos que tudo isso era a vida, né, e que eu estava interessado nos processos de transformação dos materiais, porque são os processos da vida, né? Então, a vida está em transformação, nós estamos em transformação, nós estamos oxidando, nós envelhecemos, nós vivemos, nós nascemos, nós morremos. Então, isso foi fundamental também para mim organizar também outros caminhos, né? Nesse período também eu queria conservar tudo, né? Eu fiz trabalhos que eu botava rapaduras dentro de blocos de resina, que eu queria manter a rapadura. Eu queria botar pedaços de carne, tem trabalhos que são pedaços de carne nesse período, dentro de blocos de resina, camarão seco, a muqueca toda, né? Todo esse universo desse material, né? Se eu pudesse colocar, criar esses fósseis, né, desses materiais todos, né, que a gente encontra na Feira de São Joaquim, né, que é esse universo que foi o meu ateliê, meu grande ateliê também, né, além do ateliê de conservação e restauro, eu queria colocar tudo, deter tudo isso, né, mas aí é que começam a surgir o meu despertar para outras tecnologias, como a fotografia e como o filme, né? Que aí eu vou utilizar a fotografia e o filme, né? Como táticas, né? Para me criar esses devires, para me prolongar, né? O tempo, né? Tirar a estaticidade, essa ideia de se congelar, né? Essa dinâmica, tornar as coisas, né? Processos contínuos, não estáticos. Isso, a gente gostaria de ouvir você falar um pouco sobre a utilização do açúcar como material. Eu imagino que seja um caminho diferente desse, né? Pois é, eu fiz diversas experiências, né? No meu pequeno texto, né, do mestrado, que eu acabei transformando num artigo, chama-se, acho que os 5 pressupostos do açúcar, onde eu faço uma síntesezinha da minha dissertação de mestrado, né? E o açúcar tinha uma centralidade muito grande nesse trabalho, né? Foi a maioria dos trabalhos. E foi nessa época que eu fiz aquele trabalho, Os Segredos Internos, né, que comenta justamente essa produção do açúcar. Então eu fiquei muito apaixonado por esse universo, né? Eu visitei muitos engenhos do Recôncavo, né? Eu desenvolvi, não só do Recôncavo da Bahia, eu visitei outros engenhos em outros estados, né, em Pernambuco, por exemplo, eu fui em alguns engenhos em Pernambuco, e também, assim, né, entender o que era a geografia, né, simbólica de um engenho, e a casa de purgar, né, o que significava aquele espaço, né, daquela empresa
de produção, né? Então foi bastante interessante. Fiquei apaixonado pelas formas de pão de açúcar, aquela forma de refino que o Stuart ele descreve, né, que era uma forma de refino feita pelos holandeses, né, do refino da açúcar, que é chamado o açúcar barreado, né, aquela forma do... Aí comecei a associar, fazer associações, por exemplo, aquelas imagens do Antonio, né, que dizia que na colônia, o Brasil era o inferno dos negros, o purgatório dos brancos e o paraíso dos mulatos, né? Então eu comecei a associar essa ideia com as caras do pão de açúcar, né? Então toda aquela estratificação, que quando você desenforma o pão de açúcar, né, que é uma escultura feita de açúcar, que se cristaliza com um período, numa casa de purgar. Então a casa de purgar como um espaço de purgação, um espaço, né? Então eu comecei a absorver uma série de imagens, de conceitos que estavam relacionados com aquilo, e comecei a trazer justamente para meus trabalhos. Foi aí também que comecei a fazer sistematicamente a minha pesquisa com as logomarcas dos senhores de engenhos, que eram logomarcas que eram marcadas, as caixas de açúcar, né? Mas também as logomarcas que eram marcados, os ferros, né? Que eram marcados também as peças, né? De africanos escravizados, né? Por esses proprietários, né? Por esses fazendeiros, né? Por esses senhores de engenho. Então, eu comecei a desenvolver muitos trabalhos usando rapadura, né? Eu comprava os blocos de rapadura e começava a esculpir, né? Eu fazia paredes, eu combinava, por exemplo, esses materiais, que eram materiais orgânicos, com pintura, outros materiais, por exemplo, o enxofre, né? O enxofre, para mim, eu utilizei bastante enxofre nessa época. O enxofre como esse reverso desse ouro branco, né? O enxofre como se fosse um ouro dos fantasmas, o ouro dos, né? Desses seres que ocupam esse universo do inferno dantesco, né? Desse inferno, esse cheiro que sai das profundezas, essas coisas. Então o enxofre tinha muito esse sentido, né? Comecei também a trabalhar com insetos nesse período, principalmente os coleópteros, né? Os rola-bostas, né? Que era para mim, eu comecei a fazer vários trabalhos que eu usava insetos. Ora em origami, que eu sei dobrar, coleópteros em origami, ora os próprios coleópteros, né, que eram presos como se fosse de uma coleção, né, presos sobre telas, né, para narrar um pouco. Os coleópteros estavam associados aos europeus, sobretudo os burgueses europeus, né, os brichotes, né, que estavam lá na poesia de Gregório, e que Gregório, né, lançava toda a sua crítica, toda a sua sátira destrutiva, né, sobre essa abertura dos portos para esse novo Estado, que é esse Estado burguês, dos comerciantes, né? Então, os rolas-bostas eu associava a esses comerciantes burgueses que estavam vindo para a América, né? Então, por que os rolas-bostas? Porque eles se alimentavam, os rola-bostas se alimentam dessa matéria inqualificada, que é as fezes, né? Então, comedores de merda, né? Então, eu comecei a associar, né, e tudo isso fazia parte desse leque, né, e surgiram trabalhos deste leque de trabalhos que foram desenvolvidos no mestrado, né. Então, não só propriamente ao material, ao açúcar, né, mas o açúcar é todo esse conjunto de obras, né, que eu penso e que eu faço quase sempre de uma forma alegórica, relações, né, com esse passado colonial, né. Então, eu fiz
a instalação Segredos Internos, que é essa instalação, né, que ela foi uma das únicas que resistiu, né, e foi remontadas, e hoje elas fazem parte de uma coleção, foi adquirida, né, no ano passado ela foi adquirida, né, e ela já está sendo citada, né, em diversas publicações como um trabalho fundante no Brasil, do que a gente pode chamar sobre uma arte de vertente que faz uma revisão da questão colonial, né? Então é um trabalho, o Marcelo Campos, no livro dele sobre tridimensionalidade no Brasil, ele traz esse status para essa imagem, né? Participou de diversas exposições, ela participou da exposição do Valongo, a Favela no Mar, né? Então tinha esse trabalho, que é o trabalho que sobreviveu de certa forma. Teve um trabalho específico, chamado A Bahia, que eu faço uma espécie de uma tradução, né, do texto do Gregório, né? Nesse trabalho A Bahia, que é uma instalação que é formada também por rapadura, objetos de rapadura, documentos, enxofre, tem o barco também, tem a ideia do barco, tem pinturas que eu fazia, né, utilizando asfalto, né, que às vezes servia como uma base assim para esses trabalhos, né? Não é um asfalto, é uma espécie de um pinche, né? Uma coisa mais cremosa, né? Asfalto é uma coisa mais contemporânea, é uma espécie de um pinche, uma coisa. Então eram pinturas negras, né? E aí eu ia colocando, fazendo gráficos, né? Eram pinturas feitas com esse material e com o enxofre, então era o que mostrava esse caráter saturno, né? Essa imagem, que era uma imagem, não tinha nada de doce, né? Era uma imagem bem amarga, né? Sobre esse período colonial. Uma outra instalação, que é uma instalação bastante conceitual, né? Que na verdade também é um trabalho que chama-se... eu só montei uma vez esse trabalho, foi especificamente para a minha defesa, né, do mestrado, que se chama-se O Dote, né, que é um enxoval de um noivo para se casar, né, e o Gregório faz um poema muito experimental, muito cheio de trocadilhos, né, completamente, né, quase uma coisa de Mallarmé, completamente desconstruído, que chamou muita atenção dos irmãos Campos pela modernidade desse poema, né? Mas ao mesmo tempo não, porque era comum na tradição barroca esse tipo de experiência, né? Esses poemas de contrastes, esses poemas de ambiguidades, de duplos sentidos, né? Então, mas eu montei uma grande instalação com 16 caixas desse enxoval desse noivo, né? O que era necessário que esse noivo teria que ter para se casar, né? Então, o dote, que é um desses capítulos desse trabalho sobre o açúcar, né? Desse pressuposto sobre o açúcar. E o último pressuposto do açúcar é o Pequeno Principado, que é uma grande instalação que eu montei, mas depois eu tive que destruir, porque, assim como a primeira versão dos Segredos Internos, eu tive que destruir, porque não tinha condição de guardar, né? Não tinha ateliê, não tinha como transportar para a Vitória da Conquista e deixar no quintal da casa dos meus pais. Não tinha, né? Até essa última versão, né, dos Segredos Internos que foi adquirido, foi uma luta para a gente manter, eu e meu companheiro, dentro da garagem do apartamento, para manter um barco, um saveiro dentro de uma garagem de um apartamento que a gente dividia com outros moradores,
Então, foi uma batalha. Porque os trabalhos eram muito grandes. E o Pequeno Principado também. Pequeno Principado é um trabalho... Eu tenho, acho que, 2 registros, porque na época também não tinha fotografia, não tinha os registros que nós temos hoje, mas eu tenho, trabalhando, né? Eu fiz eu trazia aquela imagem do Pequeno Príncipe, né? Da serpente que tinha engolido o elefante, né? Só que essa serpente, né, era uma grande dã. A dã, vocês sabem, é um vodum muito importante no candomblé do Jeje. E a dã devorou a cidade da Bahia, né? Então é uma escultura toda feita com gesso, onde eu modelava a escultura em argila, né? Com esse formato, e eu transferi aquele desenho, um desenho que está no livro do Vilhena, sobre a Bahia do século XVIII, aquele mapa imenso, que tem aquele desenho maravilhoso sobre toda a Bahia, né? Eu transferi isso para os intestinos dessa grande jiboia, né? E aí depois a escultura, em verdade, era a forma disso, né? Nessa época eu estava pesquisando muito a potencialidade da forma, né, como algo, assim, ao invés de apresentar a peça, era a forma como algo que poderia ser, né? Então eu já estava perseguindo essa ideia do devir, né, da imagem enquanto um devir, né, enquanto algo que vai acontecer, né? E que as minhas instalações, sem conhecer as ideias do Tunga, das instaurações do Tunga, as minhas instalações eram cercadas por índices, signos indiciais, né? Como se um ritual aconteceu ali, alguma coisa aconteceu ali e aquilo ficou, né? Então era sempre uma coisa em suspensão e ao mesmo tempo um espaço que poderia gerar outras situações, né? E aí eu comecei a trabalhar e pensar espaço, pensar instalação, pensar tridimensionalidade nesse sentido, né? Mas infelizmente eu não tenho, né? E depois meu trabalho ficou muito mais simples, porque eu fui reduzindo eu fui diminuindo a escala, né? Justamente porque eu tinha que continuar, né, a produzir. Então, eu precisava pensar mais em algo que eu pudesse produzir, continuar produzindo, o exercício da produção, da criação poética, mas ao mesmo tempo que eu não precisasse ter um estúdio. Então eu nunca tive um estúdio. Eu só tive uma vez em Vitória da Conquista, quando eu trabalhei lá, mas eu me dividia entre o estúdio e as 36 turmas. Mas aí, quem sabe agora, né? Eu tô com um desejo muito grande, né? Motivado muito, né, por Tiago, que é esse meu filho acadêmico e artístico, e Tiago está num clima assim de retomar estúdio, essas coisas todas, de trabalhar com pintura, essas coisas. Quem sabe eu retorno também, né, essa produção que é uma produção que se elabora no estúdio, né, num estúdio que você pode, né, você pode pintar, guardar tela, você pode esculpir, você pode criar objetos, né? Os estúdios, para mim, são estúdios dentro dessa economia, dessa adaptação do meu trabalho, né, para continuar trabalhando. Eles ficaram restritos à necessidade de um espaço que eu pudesse criar, né, imagens fotográficas ou fílmicas, né? Então, grande parte dessa minha produção é feita na minha sala, na sala da minha casa, né? Então, eu tenho esses refletores de iluminação, de estúdio, de fotografia, eu tenho câmeras, né? Então, e eu monto e desmonto, né? Então, às vezes, né, quando na transmutação da carne mesmo, minha casa era um açougue, então na sala, você chegava, tinha
caixas e caixas e caixas, isopores com carne, com carne, com carne. E a gente colocava uma chapa, uma porta no chão para a gente poder acender fogareiro no meio da sala de um apartamento. Então, o prédio já sabia que a gente estava, que não estava pegando fogo, era o artista que estava trabalhando. Pois é, mas assim, foi esse contexto e esses sentidos. Acho que eu falei muito mais de uma forma mais pragmática, né? Mas a ideia do açúcar justamente era pensar esse material, né, associado a esse contexto, né, associado a essa experiência colonial, né, e a ideia de uma paisagem, né, de uma paisagem para essa história, para esse corpo, né, que, de certa forma, ele se instaura aqui na Bahia, no Recôncavo, a partir desse estímulo, né, desse estímulo não, dessa situação, né. Ailson, queria te fazer nossa última pergunta, que é uma ideia que você comenta, e eu queria que você explorasse mais, que é essa ideia do fazer artístico como uma escultura social, né, que é uma ideia que a gente estava trabalhando, e eu queria que você comentasse mais sobre ela. Pois essa ideia é uma ideia do Joseph Beuys, né? Então, é a minha filiação, né, aos princípios pedagógicos, estéticos do Beuys, que eu nunca vou esquecer, né? Então, é fascinante. Então, pensar, por exemplo, assim, as relações humanas, as ações humanas, as práticas sociais, as intervenções na realidade, né? Essa forma de ativismo que eu faço, né? Que é esse ativismo mais energético, assim, né? Voltado para uma energia, né? Para algo mais imaterial, né? Que possa possa desencadear processos de cura, de limpezas, né, nas pessoas e na própria história, que eu já falei aqui, né, que eu acredito que é possível se fazer, né. Essa história, por exemplo, da sala de aula, né, esse entendimento que a arte, né, não está apenas nos objetos, né, e que pensar que não existe um suporte, que existe, na verdade, são situações de uma energia criativa, né? E essas situações dessa energia criativa, todas as pessoas, né, elas podem fazer parte. Então, eu acredito também nesse outro pressuposto do Beuys, né, que todas as pessoas são artistas, porque todas as pessoas, elas têm essa energia, e essa energia precisa ser, né, valorizada dentro da nossa sociedade, desenvolvida, né? Ela não é um privilégio apenas, né, de um grupo, né, que socialmente foi determinado como artista, né? Então, pensar também essas intervenções, né? O projeto A Transmutação da Carne é o projeto que eu mais, né, busquei essas associações, né, de uma forma mais direta, né? Porque eu trabalhei com todo o sentido, né, da ideia de comer, de alimentar, de fome, né, de necessidade. Então, desde do alimento em si até as práticas que pudessem ser desenvolvidas em relação a isso, né? Então, toda a ideia polifônica do projeto, né, que envolvia, né, desde as performances nos museus, nas galerias, né, desde o start de uma campanha contra a fome, que a gente fez um desfile de moda no circuito de moda de Salvador, chamado Barra Fashion, que era um circuito na época bastante em voga, né, que a gente fez uma coleção inteira de roupas de carne, porque a gente estava apresentando aquele trabalho para uma empresa alimentícia no Brasil, né? E a ideia era que aquela empresa ela pudesse encarar, né, entrar como parceira
junto à campanha contra a fome que o irmão do Enfio, né, o Netinho, o nome dele? Betinho, né, estava trabalhando, né? Então, era pensar toda uma articulação, não pensar a obra porque a carne de charque era uma carne que não era perecível, então a gente podia distribuir depois. Então, foi toda uma associação que nós fizemos, né, com organizações, né, da igreja. A igreja também estava muito na frente disso, né? Não tivemos assim um grande retorno, justamente porque o universo do capitalismo é um universo muito redutor, né? E a gente não foi hábil o suficiente assim para fechar contratos, né? Organizar, por exemplo, formas de registro, né? Das nossas ideias. Porque a empresa que a gente estava tentando vender lança uma campanha sem nenhum caráter social, mas a base era o projeto da gente, né? Mas era assim, era dentro daquele espírito da campanha do câncer de mama que a empresária da Xuxa, a Marlene Matos, na época, estava fazendo, né? Então era uma forma de pensar a arte também para esse universo da mídia. Então foram muitas discussões, por exemplo, foram geradas na primeira internet, né? Então eu participei de tantos chats, o trabalho saiu no Fantástico, né? Então teve uma visibilidade nacional. Então, era uma coisa que... eram muitas coisas que aconteciam, né? E, ao mesmo tempo, a gente estava devolvendo, né, para as comunidades, uma série de comunidades que a gente tinha trabalhado, né, esse material, que era um material muito caro à uma cesta básica, né, que é a carne, né? Independente, por exemplo, assim, de qualquer outra questão, né, a gente ofereceu, né? E na Bahia essa carne, ela tem um feitiço muito grande, a carne de charque, né? Principalmente pelas populações mais carentes, porque para você garantir um bom feijão, você tem que ter uma carne de charque boa, né? Tem que ter uma carne que segure, né? Porque a carne está associada a essa divindade, que é uma divindade guerreira, que é uma divindade, assim como o feijão, né, para a gente, uma divindade das batalhas, né, da abertura das guerras, né, que é Ogum. Né? Então, a feijoada de Ogum é algo muito importante. Isso sempre foi fascinante assim, para a gente poder oferecer. Quando você está fazendo sua obrigação, você faz a sua feijoada de Ogum, né, é comum que as pessoas que mais te consideram, né, te dê um pedaço de carne, entendeu? Te dê, para botar no seu feijão, né? Te ajude, né? Porque aquilo não vai só abrir os seus caminhos, aquilo vai desencadear todo um processo. Então, pensar a arte dentro dessa plástica, como o Beuys chamava, essa plástica social, né? A arte feita com materiais que são as relações humanas, não é o bronze, não é o mármore, é feita com a energia, com a solidariedade, né, com a forma de associativa que as comunidades podem gerar, a fim de criar condições produtivas para o grupo. Então, isso é fascinante, isso para mim é importante. Eu acho que até hoje meu trabalho está muito centrado, né, nesse ensinamento. Lógico que ele tomou outros desenhos, assim, mas ele está dentro, né? Porque quando eu falo de energia, eu estou falando dessa imaterialidade, né? Estou falando de um material que é um material que ele é muito leve, né? É um material, né, que a comunicação dele é muito rápida, né? Que essas são os jogos, as relações, as práticas colaborativas, né? Por exemplo, quando eu faço trabalhos, por exemplo, de coisas que eu não tenho lugar de fala, né?
eu estou sempre chamando pessoas que têm lugar de fala, né? E eu sempre entro como um coautor, né? Justamente porque esse lugar de fala também, para mim, eu acho que tá essa relação dessa materialidade leve, entendeu? Esse material leve. Então, ética, né? Estética, respeito, dignidade, todos esses valores que tem que perpassar as relações humanas, para mim são materiais, eu aprendi, né? E você pode trabalhar com eles, né? Não, né, como um Deus que esculpe, né? Que coordena, né? Mas como um ser que aciona, de certa forma, que starta, né? Então, algumas práticas, algumas proposições, né, que podem transformar, de certa forma, certos contextos, eu acho que o artista pode fazer e deve, né? Então, é por isso que eu sou apaixonado por essa ideia dessa imaterialidade na arte, né? Porque ela está intimamente associada com a vida e com a história das pessoas, né? Muito obrigado, Ayrson. Foi ótimo, tenho certeza que nossos ouvintes adoraram, né? Tanto a conversa da semana passada quanto a dessa semana agora. Muito obrigado por participar do Gargalheira com a gente. Eu que agradeço, para mim é uma honra estar trabalhando aqui e participando desse projeto com vocês. Gargalheira é uma realização do Secult UFRB. E Fiche e Camp, programa de pós-graduação em Sociologia. Grupo História e Cultura Afroatlântica. Bitita, Núcleo de Estudos Carolina de Jesus. Núcleo Afro Sebrap.